Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. E eu sou a Mari Belmonte e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inteligências múltiplas. Você já ouviu falar nesse conceito? O que significa inteligência para você? O que caracteriza uma pessoa inteligente? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Mas antes da gente começar, já clica para se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão. Então, já que hoje nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas. E o pessoal que está em casa pode estar se perguntando, né? Como assim inteligências múltiplas, né? Eu achava que era uma inteligência só. Eu achava que a inteligência era definida pelo número do meu QI, né? Será que é só isso? Será que tem algum outro conceito que a gente vai trazer aqui hoje que as pessoas não conheciam? Sim, que bicho é esse, né? Que a gente está falando, né? E nós achamos muito importante abordar esse assunto aqui com o nosso público, a nossa audiência aí no podcast Livre das Caixas, justamente porque a gente vê muito na nossa prática clínica, assim, às vezes as pessoas se sentindo inferiores ou fazendo comparações justamente sobre a inteligência delas, ou avaliando a inteligência numa perspectiva apenas com o número de QI, né, como aparece muitas vezes ali nas baterias de testes que as pessoas fazem. O QI da pessoa é X acima de tal percentual, e aí se o meu daqui a pouco é um pouco abaixo daquilo, nossa, que causa, então não sou inteligente. Então hoje a gente vem explicar para vocês que não é por aí. Né? Existem vários pontos, né, várias coisas que a gente vai ter que se atentar, porque as inteligências elas são interrelacionadas, né? Então existem vários tipos de verdade. Essa ideia de mensurar as inteligências ou a inteligência, ela começou no ano de 1900 em Paris pelo Alfred Binet. Então foram pais, né, de uma criança que buscaram, né, o Binet para fazer uma avaliação do QI dessa criança, né, por questões de problemas escolares, né. Então, surgiu essa necessidade. Porém, depois de um tempo, a análise do QI, ela foi sendo utilizada para outras coisas, né, com outras finalidades, e não apenas aí com essa ideia de avaliar o QI no nível educacional. O sucesso desses testes de QI que o Binet desenvolveu, na verdade, eles foram muito mais utilizados e tiveram um sucesso muito maior nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, onde os recrutas da guerra eles foram colocados, né, para fazer esses testes, essas avaliações, que eram vários testes psicológicos para mensurar aí o QI destes recrutas para a guerra. É muito interessante, já que isso que tu está trazendo, porque essa visão de inteligência é uma visão mais tradicional, né? Mais Sim. voltada para a questão do QI. Só que depois, né, com a evolução dos estudos, e é muito do que a gente vai falar aqui hoje, veio o Howard Gardner, né, que é um psicólogo lá dos Estados Unidos, professor de Harvard, né, que veio para revolucionar essa ideia de o que é inteligência. E ele veio com essa teoria das 7 inteligências múltiplas, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma, para o pessoal que está assistindo ver com qual que eles se identificam mais. E a gente vai falar também das nossas, né? Mas justamente para ampliar os nossos horizontes, para que a gente consiga entender que inteligência não é uma coisa só, uma coisa fixa, que nunca vai mudar, né? Nem com a nossa idade, nem com o tempo, né? E nem que a gente pode desenvolver. E sim que existem diferentes tipos de inteligências, cada uma vai ser mais interessante para diferentes ambientes, diferentes posições de trabalho, e que não existe esse conceito do burro e do inteligente, Sim. né? Mas que existe o conceito de a pessoa certa no lugar certo, desenvolvendo as suas potencialidades, né? E não necessariamente sofrendo porque ela tem alguns déficits, como todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem todas as inteligências bem desenvolvidas. E é isso que a gente vai trazer um pouquinho para vocês agora, explicando, né,
um pouquinho de cada uma delas. Estudando Gardner, né, a gente pode avaliar que incrível essa diferença que ele trouxe para nós, né, o quanto ele contribuiu nesses tipos de inteligências, né. Então, uma das primeiras que a gente vai falar aqui agora é sobre a inteligência linguística, né, que fala muito sobre as pessoas que têm essa habilidade maior de escrita, de comunicação, né, de falar, né, aquela pessoa que tem uma excelente oratória. Então, essa pessoa que tem a inteligência linguística, ela vai ter muito mais facilidade, né, de escrever coisas, de desenvolver, porque ela tem uma habilidade mais aguçada, até de uma capacidade de raciocínio que ela coloca no papel, né? O mundo das ideias dela, ela consegue verbalizar de uma forma fluida e também colocar no papel. Então, a gente vai, né, poder avaliar essa inteligência aí, linguística, por exemplo, até na nossa área, né, Mari? Porque, assim, na nossa área da psicologia, ou se a gente for pensar em áreas que são relacionadas a estudo, a pesquisa, né, vamos pensar em profissões, professores, psicólogos, né, vão, de certa forma, ter essa capacidade, né, essa inteligência linguística mais desenvolvida. Sim, inclusive na escola, né, a gente pode pensar em quais matérias a gente ia melhor. Quem vai bem em português, né, tem essa inteligência bem desenvolvida. Era o meu caso, eu lembro quando eu era criança, eu escrevia poesia, eu gostava de escrever, redação, eu ia super bem, né? Sim. Então é mais a galera de humanas, né, que é o nosso caso. História também, né? História Geografia, também. Em alguns casos também, né? Um outro exemplo também é quem tem facilidade com aprender idiomas, né? Que também é o meu caso. Então, assim, quem gosta de estudar idiomas aprende com mais facilidade, né? Tem gente que tem muita dificuldade, não pega, né? E quem tem essa inteligência bem desenvolvida, pega com mais facilidade. Então, eu noto, assim, que às vezes, quando eu estou estudando um idioma, eu assisto um filme, por exemplo, naquele idioma, eu já peguei, o meu cérebro é uma esponja, ele já pegou por osmose ali o vocabulário. Né? Então, é uma facilidade, na verdade, é uma competência que a pessoa tem. Que é bem diferente da inteligência lógico-matemática, que são aí o povo, que são as pessoas aí, o povo das exatas, né? Longe de mim, saio correndo. Eu não sei, né? Como tu deu exemplo, que tu é boa também na inteligência linguística, né? Não sei se daqui a pouco tu também tem essa vontade de fugir, sair correndo aí dos cálculos, porque da minha parte, socorro, né? Sim, é muito difícil que a pessoa que tem a inteligência linguística bem desenvolvida vai ter também a lógico-matemática, né? Porque elas são competências bem diferentes, são formas de aprender muito diferentes, né? Então, a inteligência lógico-matemática, ela vai trazer muito a questão do raciocínio lógico, né? E a gente tem aí profissões como engenheiros, por exemplo, né? Que tem muito essa questão do raciocínio lógico e dos cálculos. Então, aquela pessoa que tem naturalidade, para ela é fácil, né? Tu fala para ela, pede para ela fazer uma conta de cabeça e rapidinho ela te responde. Enquanto que a gente vai ficar pensando aqui, vai demorar um tempão para achar o mesmo resultado, né? A pessoa já respondeu rápido. Então, para ela, de novo, né? Ela vai responder com mais naturalidade, com mais facilidade, porque a competência dela tá aí, né? Então, ela tem essa facilidade de resolver cálculos, de pensar nas coisas de uma forma mais lógica. E a próxima é a inteligência espacial. Mas o que é isso também, né? Então, seria uma inteligência mais visual. Então, pessoas que trabalham aí nas áreas como estilista de moda, pintores, né, de quadros, de obras, arquitetos, né, fotógrafos, são aquelas pessoas assim, vou pegar um exemplo do fotógrafo, né, então, que vai fazer um enquadramento de uma foto, entende ali como achar uma maior naturalidade no ambiente ou na pessoa, para que aquilo fique lindo, fique maravilhoso. E já tem gente que não sabe tirar foto nenhuma, né? Faz um ângulo lá todo errado. Justamente por isso, porque essas profissões, essas áreas, as pessoas normalmente têm essa inteligência espacial mais aguçada, né? Mais desenvolvida.
Outra inteligência que nós temos também é a inteligência musical, né? Acho que essa muitas pessoas vão se identificar. Quem nunca aprendeu um instrumento, né, na sua vida, nem que fosse lá no colégio, né? Algumas pessoas tinham facilidade e outras tinham dificuldade. Então, a inteligência musical, eu me lembro no colégio, né? Eu estava aprendendo flauta. E aí, o que eu fazia? Depois que eu aprendi as notas, como fazer cada uma das notas na flauta, eu escutava uma música e eu conseguia tocar essa música depois na flauta, sabe? De ouvido. Sim. Então, assim, é uma inteligência musical desenvolvida, né? E às vezes é até engraçado, né? A gente vê pessoas que não têm essa inteligência desenvolvida e não sabem disso. Então, aquela pessoa que não tem o ritmo, né? Ela não consegue fazer a batida da música, ou ela canta desafinada e não se dá conta, né? Então, não necessariamente essa inteligência é só para músicos, né? Também tem a questão do ritmo, né? E também produtores musicais, às vezes, não só pessoas que têm a banda em si, né? Mas que são pessoas que têm essa inteligência desenvolvida. E a inteligência corporal sinestésica, ela caminha junto com a inteligência musical. Então, são essas pessoas que têm uma habilidade, né, maior, uma capacidade maior de dançar, de se apresentar em teatro. Muitas vezes elas podem ser atrizes, atores, né? Fazem as duas coisas simultaneamente. Também podemos falar aí dos atletas, né? Então, essa inteligência mais voltada para o corpo. Então, nessa linguagem do corpo, do movimento, vamos pensar aí nas nossas ginastas, né? Que elas têm uma habilidade muito absurda, né? Uma capacidade de flexibilidade, de movimento do corpo, que elas fazem assim de uma forma, né, muito maravilhosa e numa maestria muito interessante, porque com certeza elas têm essa inteligência bem mais desenvolvida, né? Vai a gente lá, né, tentar fazer um salto ou daqui a pouco ter uma expressão, né, para ser um ator ou uma atriz, por exemplo, né? De fazer uma cena lá, né? Vai chorar, aí matou a mãe, aí fez não sei mais o quê. Às vezes as pessoas, elas não conseguem fazer essas encenações, sair desse mundo real para ir para esse mundo imaginário, né? Que essas pessoas que têm essa inteligência possuem. E bem como tu falou, né? Às vezes a gente vê atores, atrizes que também fazem musicais, né? Então eles dançam, eles cantam, eles são aquela pessoa que gosta de se expressar mesmo através do corpo, né? Então é bem interessante também essa inteligência. E nós temos aí também a inteligência interpessoal, que é uma inteligência que a gente até ouve mais as pessoas falando, apesar de que eu acho que nem todo mundo que fala sabe o que significa. Então, para quem não sabe e fala, a gente está aqui para tirar a dúvida também, né? Perfeito. E trazer a informação correta. Então, a inteligência interpessoal, ela vai estar muito relacionada às pessoas que têm, às vezes, até um poder de persuasão maior, pessoas que têm um comportamento, uma postura mais imponente, falando em cargos, em profissões aí, advogados, poder de persuasão aí também, a gente pode falar de vendedores. Então, são pessoas que têm uma facilidade de maior convencimento para outras pessoas, têm uma comunicação verbal muito interessante, uma comunicação que é clara, coesa, envolvente. Então, essa inteligência interpessoal, ela vai ajudar, colaborar muito, né, na pessoa, né, ou no profissional, né, que trabalha em áreas que se utiliza muito dessa capacidade, né, dessa inteligência interpessoal na relação com equipe, por exemplo, cargos de gerência, também, né, diretoria, que essa pessoa ela tem que ter ali muito esse jogo de cintura e até um equilíbrio, né, na hora de mandar, de solicitar, de pedir, né, na hora de recuar. Então, é uma habilidade extremamente interessante para esses cargos e normalmente pessoas que estão nesses cargos, também uma outra, políticos, né? A gente pode pensar também, elas se utilizam muito dessa habilidade, né? Nessas profissões e nesses trabalhos, assim, como figuras de autoridade.
na questão da argumentação também, né? É Verdade. essencial para todos esses cargos que tu falou. Sim. O advogado, o político, o gerente, né? Eles precisam ter a capacidade de argumentar, de provar ali o seu ponto, né? E na verdade essa é uma habilidade que em qualquer profissão, né, seria útil, né? De tu conseguir explicar aquilo que tu quer, né? E trazer os argumentos que te embasam por trás disso, né? Desenvolver, né? Mas vamos pensar, né? Confesso que é um tipo de habilidade que eu não acredito assim que eu tenha muito, tá? Vou te dar um exemplo, né? Porque tem pessoas que conseguem vender qualquer coisa, né? Vende uma caneta para ti e dá um X valor lá e tu compra justamente pelo jeito que a pessoa te ofereceu, né? Eu, por exemplo, já não conseguiria, porque se a pessoa diz assim para mim, não quero, tá bom, então, tô indo, tchau. Não tenho Desculpa te incomodar. né? Desculpa, né? Então, assim, veja como, de fato, é algo muito relativo. As inteligências, elas são interligadas, interconectadas, porém é muito relativo. Às vezes a gente achar que as pessoas vão ter o entendimento, a leitura de algo que a gente está explicando com base naquilo que a gente naquilo que a gente tem de inteligência, e achar que o outro vai ter que entender, e às vezes não. Mas não é porque a pessoa às vezes, ou não é interessada, ou não é inteligente o suficiente. Ela só tem uma inteligência diferente da tua, né? Perfeito. E aí a gente já começa a falar da questão dos rótulos, né? De como tu disse agora, a gente julga as pessoas pela nossa referência. Então, às vezes, a pessoa, que nem a gente falou a questão do cálculo, eu vou demorar muito mais para fazer um cálculo do que o engenheiro, ele vai fazer rapidinho. Mas, na sessão de terapia, quem vai ter mais empatia com o paciente? Né? Então, Sim. a pessoa certa no lugar certo. Então, isso que é muito importante de a gente refletir sobre, né? A pessoa que está em casa pensando, eu me identifiquei mais com essa, menos com aquela. Tá, mas ela é útil para o teu trabalho? A outra que tu não tem, será que é tão importante mesmo? É ou não é? Porque, como a gente falou antes da questão de serem competências a gente desenvolve, né? Claro que a gente vai ter mais facilidade em desenvolver as que já são mais naturais para nós, mas não significa que a gente não possa vir a desenvolver as outras. Nós temos aí, por último, e não menos importante, que é a inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que todo mundo devia de ter desenvolvida e que a gente batalha muito, né, Mari, no consultório para que as pessoas elas tenham, elas desenvolvam, mesmo que isso não seja inato da parte, né, da vida, da rotina delas, que é a capacidade de autoconhecimento, de autoanálise, de olhar para dentro de si, avaliar os seus medos, suas angústias, seus anseios, aquilo que tem de potencialidade, aquilo que tem a melhorar, né? A própria construção de si. Tem pessoas que fazem muito bem o papel de serem seus próprios terapeutas e fazerem suas autoanálises, né? Análise da sua vida, análise de como está construindo as coisas, seja no trabalho, nas relações. Então, essa capacidade de ter uma inteligência mais intrapessoal, inclusive, ela vai ajudar muito nas outras inteligências, né? Como tu trouxe, a gente discutiu aqui hoje, que existem várias, a gente deu uma olhada em algumas aqui, mas a gente tem a capacidade de, daqui a pouco, pela inteligência intrapessoal, desenvolver mais essas outras, se para nós daqui a pouco é interessante. Sem essa inteligência intrapessoal, fica muito difícil esse reconhecimento das necessidades internas, né? E aquilo que realmente, de fato, é bom para mim. Então, quando a gente tem isso mais desenvolvido, já é meio caminho andado também. Acho que não tem como a gente falar de inteligência, de inteligências múltiplas, sem a gente falar também do ensino, né? Então, a gente poder avaliar, por exemplo, o modelo de ensino brasileiro. O que a gente tem hoje, né? Pelo menos na minha época, acredito que na tua escola, enfim, nas tuas experiências, né, Mari? Nós não tivemos um modelo de ensino que traga isso, que mostre, que ensine que sim, existem inteligências diferentes, que os alunos ali, eles vão ser diferentes, eles vão ter capacidades diferentes,
intelectual, cognitiva, de aprendizado. Às vezes algumas pessoas vão ter mais dificuldade que outras, justamente pelo fato do que nós trouxemos de que existem inteligências diferentes. Mas uma crítica aqui, né, construtiva, mas de uma reflexão muito necessária, que o nosso modelo de ensino, ele, além de não ensinar, de não mostrar sobre isso, ele acaba, na verdade, também criando um preconceito, né, diante os próprios alunos, né, os pais, educadores, com as pessoas que têm inteligências diferentes. Então, assim, a ideia do ser chamado de burro, a ideia do próprio bullying dentro do ambiente escolar, muitas vezes acontece também por conta disso, de não existir essa educação, que às vezes, por sinal, parece que os próprios professores não sabem e não aplicam isso. Eu não sei o que tu acha desse ponto que a gente agora está trazendo aqui, está discutindo, mas eu vejo assim, tanto quanto quando eu estudei, eu vejo hoje com relação a pacientes que eu atendo, adolescentes ali de 12 a 17 anos, por exemplo, que não faz ideia, né, sobre a existência de inteligências múltiplas. Sim, porque na verdade, o que acontece na escola, né? Era assim na nossa época, ai que velhas, né? Ai, na nossa época. Mas é assim até hoje, né? Tem as matérias, Sim. Português, matemática, história, não sei o quê, não sei o quê. E a régua é igual para todo mundo, né? Tu tem que passar naquelas provas ali com uma nota mínima e todo mundo faz as mesmas provas, né? Não tem uma... Tu não pode escolher, não, eu quero ir mais para esse caminho, estudar mais isso aqui ou esse outro lado, né? Então, na verdade, isso traz muito sofrimento para aquele que está com dificuldade ali numa matéria e fica se arrastando por anos, né? E também traz a ideia de que eu sou ruim nisso, eu preciso melhorar nisso aqui, que é bem diferente da nossa abordagem que a gente vai trazer aqui de focar nas tuas potencialidades. Então, que claro que no colégio não dá para fazer isso, mas na vida adulta dá. Que é, não, isso aqui não é a minha maior qualidade, mas se eu não precisar tanto usar isso aqui, eu vou me dedicar para usar aquilo que eu realmente preciso, para desenvolver ainda mais aquilo que eu já tenho uma facilidade, né? Então, por exemplo, se eu consigo aprender idiomas com facilidade, eu vou então estudar vários idiomas. Se eu tenho um raciocínio lógico muito aguçado, eu vou fazer uma faculdade de engenharia. Eu vou trabalhar nessa área, né? E não vou precisar estudar redação e português e tudo mais. Então, na vida adulta, a gente consegue tomar decisões mais assertivas se a gente trabalhar a nossa mentalidade de que não precisamos ser excelentes em tudo, mas sim naquilo que a gente quer se dedicar. Isso também fala muito sobre aquela positividade tóxica, né? Tem a ver, tem uma relação, né? A pessoa pensa, não, eu sou ótimo nisso, eu tenho que ser ótimo, eu tenho que ser perfeito nessa situação aqui que eu tô fazendo. Mas não necessariamente. Tu não precisa ser perfeito em tudo, porque primeiro o conceito de perfeição ele não existe, a gente tem aprimoramento e não perfeição, né? Perfeição é um fim. Então, isso acaba não existindo. Então, quando a gente para pensar nesses modelos, a gente pode justamente avaliar o que cabe naquele contexto para a pessoa, né? E não que outras pessoas tentam pregar como uma verdade absoluta, uma regra para ti. Porque o que mais tem na vida da gente é pessoas para dar palpite, né? Ou para dizer, fulano, faça isso. Seja isso na tua vida, vá para tal profissão, porque isso é bom, isso dá dinheiro, a gente ouve muito. E aí as pessoas dão esses conselhos, digamos, furado. Por quê? Porque daqui a pouco não é a realidade que aquela pessoa quer viver e nem consegue, porque ela tem uma inteligência diferente, porque ela literalmente não está afim de desenvolver a inteligência lá que o fulano está dizendo que ela tem que ter como profissão. E aí entra um fato, que é o adoecimento psíquico, né? Então a pessoa começa ali a tentar atender demandas que não são dela, ela começa a pensar que ela tem dificuldades naquilo e que ela não é boa e que isso vai acabar fazendo com que ela fique mal naquilo que ela é boa. Por quê? Porque ela vai estar com o psicológico dela fragilizado. Sim, isso vai acabar mexendo com a própria autoestima dela.
né? A forma como ela se enxerga. Então, olha que prejudicial, né? Que pode ser se a gente não tiver isso trabalhado em nós, né? E é muito do que a gente quer trazer aqui para as pessoas, né? De que não existe esse rótulo. E muitas vezes, ao longo aí da tua infância, da tua adolescência, até do início da tua vida adulta, tu ouviu muito isso das pessoas, né? Tu é burra, tu é burro, ou tu não faz nada direito, tu não sabe fazer. Mas será? Será que essa pessoa que disse isso tinha algum conhecimento sobre as inteligências múltiplas? Eu acho que não, né? Então, que bom que a gente está trazendo isso aqui para as pessoas refletirem e se darem conta de que daqui a pouco elas estavam certas. Exatamente. E agora, tu falando isso, me veio um exemplo, me veio uma cena na minha mente agora, de um lugar que eu trabalhei, né? De uma empresa que eu trabalhei. E eu trabalhava na área de recursos humanos, eu trabalhei por bastante tempo, né? Antes de me formar, inclusive, na área de RH. E essa empresa, o RH, ele era junto com o departamento pessoal ali, né? Que são áreas que também se conversam. Mas eu ficava mais na parte de processos ali, né? Da empresa, né? E aí teve um dia que teve uma demanda mais alta, assim, para fazer conferência de folha de pagamento, de ponto, né? Lá, contar os pontos das pessoas, né? Ponto. Enfim. E eu fui ajudar, né? Os meus colegas ali do departamento pessoal. E o tempo que eu demorei para conferir uma folhinha de um colaborador, acho que foi o triplo do que eles faziam. E com essa demora, um colega começou a dizer para mim: Nossa, tu é uma TDAH. Nossa, tu é TDAH, né? Todo esse tempo aí para fazer essa folha, a gente já fez aqui X número de folhas e tu tá em uma só. E aquilo me deixou muito nervosa. Eu era mais jovem, ali tinha meus 20 e poucos, né? Começando, inclusive, na carreira profissional, enfim. E aquilo me mobilizou muito, porque eu realmente me senti burra quando ele disse isso para mim. Eu pensei, poxa, nossa, eles fazem tantas em tão pouco tempo e eu tô aqui ainda remando. Olha que inútil, que competente que eu sou. Foi horrível para mim, sabe? Eu lembro falando do sentimento que eu tive na época. Porém, contrapartida, toda essa parte de processo, de sentar com uma pessoa e mapear uma descrição de cargo, de avaliar competências, né? Eu era muito boa. Eu sempre fui muito boa em escrever, né? De pensar em histórias, né? Enfim. Então, naquele momento aquilo foi ruim. Até posso dizer que traumático, sabe? Mas depois, como tu mesmo disse, Mari, nós, na nossa condição de adulto responsável por nós mesmos, né? Pelas nossas decisões, a nossa vida, a gente pode avaliar por outra perspectiva aquilo que os outros falam e ver se faz sentido deixar esse ruído ou não, né? Ou se utilizar do que, né, acontece de ruim, como nessa experiência ruim que eu tive, de pensar, não, né, poxa, só um pouquinho, não é por aí. Eu sou boa sim, mas eu tenho uma inteligência diferente da dele, que talvez ele não faria o que eu faço, porque ele, na verdade, nunca precisou fazer, então eu nem sei. Mas eu não sou burra por isso. E será que ele não demoraria também muito tempo para fazer uma descrição de cargo, por exemplo, né? E além da questão da inteligência desenvolvida, que eram diferentes, também a prática do trabalho em si, claro, né? Tu nunca tinha feito aquela atividade antes, né? Então também tem isso. Mas assim, a questão do julgamento do rótulo, né? Que ele te colocou ali com a régua dele. E ele tinha uma função completamente diferente, né, da tua. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, dessa questão do RH. Mas RH é dividido entre desenvolvimento humano, né, que era a nossa área, e departamento pessoal, que é outra coisa, folha de pagamento, ponto, cálculo, Então são áreas completamente diferentes, né, mas que por algum motivo estão ali juntas na mesma área, porque é a questão da gestão dos colaboradores, da empresa, né, e tal. Mas as atividades em si são muito diferentes. As formações necessárias e as competências necessárias para trabalhar no departamento pessoal e para trabalhar em desenvolvimento humano são completamente diferentes. Tanto que desenvolvimento humano contrata psicólogas, pedagogas, né, a galera de humanas. E a ADP não, galera de exatas, né. Então, administração e outras áreas afins.
Então, é um exemplo nítido desse julgamento equivocado. E aí, como tu trouxe, a gente está discutindo, Mari, nesse modelo empresarial, organizacional, como no modelo escolar, que a gente falou anteriormente, a importância da gente ter esses cuidados, né? Já que a escola, mesmo que deveria de ser um espaço onde avaliasse essas diferenças como algo normal, e não só pregasse isso da boca para fora, o ambiente organizacional também, que deve ter esse olhar. O que a gente pode pensar de uma forma preventiva, né, de cuidado e né, com as crianças, por exemplo, os adolescentes aí, nesse ambiente escolar. Se a escola não faz esse papel de mostrar que o filho de vocês tem uma inteligência diferente do colega, do vizinho, né, então que vocês como pais façam, que os cuidadores façam esse papel de não colocar o seu próprio filho ali como o burro, porque eu já ouvi, né, casos de paciente adolescente falando: minha mãe me acha um burro, meu pai me acha um burro, eu sou inútil. Por quê? Porque está indo mal em matemática, né? Mas aí ele vai lá super bem, né, em história, tá? Mas aí o que o pai, o cuidador faz? Foca naquilo que a pessoa não tem, foca naquilo que a criança ou adolescente não tem desenvolvido. Vamos abrir esse olhar. Vamos olhar, né, com mais amor, com mais empatia e também com mais conhecimento. Porque a falta de conhecimento, a limitação de conhecimento também é prejudicial. Que é justamente isso, trazendo, é isso que acontece, traz esse preconceito, esse julgamento equivocado, traz esse aspecto de taxar as pessoas como tal coisa, e isso não pode acontecer. E no caso de pais e filhos, né, tem também uma questão de projeção. Sim. Então, se eu sou médica, eu quero que meu filho seja médico também. Esse ponto que tu está trazendo, ele é extremamente importante. E muitas vezes os filhos não têm os mesmos perfis dos seus pais, né? Às vezes o pai é empresário, quer que o filho seja empresário também, mas aquele filho não tem a menor condição de ser um empresário, né? Ou enfim, isso se aplica para qualquer profissão, né? É uma projeção. E, na verdade, a gente tem que ver o outro a partir daquilo que para ele faz sentido, né? E é difícil, para nós é muito fácil, porque nós somos psicólogas, a gente trabalha com isso, né? E a gente tem isso bem desenvolvido já, tanto que a gente escolheu psicologia, né? Sim, a gente vê a singularidade da pessoa ali, né? É muito visível. Que é algo que as pessoas tinham que trabalhar mais dentro delas, né? E para o olhar com o outro de só um pouquinho, a gente tem uma singularidade muito absurda, não só nas inteligências, mas em todos os aspectos da vida. E um outro ponto importante, né, disso que tu está trazendo, de como os pais têm que ter determinados papéis na vida dos seus filhos que a escola não tem, se a gente parar para pensar no que a escola está ensinando, e o que versus o que a gente realmente precisa saber na vida adulta, falta muita coisa, né? E se os pais não ensinarem, ninguém vai ensinar, porque a faculdade também não vai ensinar. Então, essa avaliação, né, essa análise crítica, quem tem que fazer são os pais, né? Quem tem que preparar, na verdade, esse filho para a vida adulta, desde saber arrumar sua cama, lavar sua louça, lavar sua roupa, para poder ser um adulto funcional, quando ele, né, crescer, são os pais. Não é a escola e não é ninguém mais de fora que vai ter esse papel. Sim, a gente entra num assunto muito polêmico e que é muito recorrente, que é muito isso que a gente tem visto da responsabilidade inversa. Que é os pais achando que a escola, que sim, é um ambiente de educação, mas de educação de matérias, de desenvolvimento, daqui a pouco poderia ser de mostrar a diferença das inteligências, como a gente discutiu, mas não é o papel de educador. O papel de educador é os pais, sobre valores, né, esses ensinamentos, né, da pessoa ter um desenvolvimento de inteligência interpessoal, intrapessoal. Isso se aprende em casa, não é na escola. E isso a gente está vendo cada vez piorar nessa questão da geração, dos millennials e tal, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem de quantos jovens estavam levando seus pais Sim. nas entrevistas de trabalho, né? Então, se tu for mostrar isso para
para alguém que tem mais idade, né? A pessoa vai achar isso um absurdo, né? Então, o candidato está levando o pai ou a mãe numa entrevista de trabalho. Sim, são os nossos adultos infantilizados, as nossas crianças grandes, né? E são inteligências que não estão sendo desenvolvidas e não estão sendo instigadas a serem desenvolvidas. Então, a gente está criando um adulto preguiçoso, um adulto que é, de certa forma, negligente consigo mesmo, adultos irresponsáveis, adultos que transferem a sua responsabilidade, ou a responsabilidade da sua própria vida para os outros, ou culpabilizando os pais, ou culpabilizando, né, o mundo que é ruim, o mundo que é sujo, que é errado comigo, né? Ou as empresas também, As empresas, né? Ainda ontem eu estava lendo na Forbes que os jovens, né? Os jovens estão agora se esforçando cada vez menos e querendo a recompensa antes do resultado. Então, o que que ele quer? Ele quer saber que ele tem uma garantia, né, na empresa, para daí ele fazer algum esforço. Porque se ele não tiver essa certeza, ele já nem vai se esforçar. Então, a gente vê uma geração que não quer trabalhar. Uma geração que não quer nem se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que muito interessante, Mari, todos esses pontos que a gente trouxe, essas informações aí sobre as inteligências múltiplas. E eu acho que é importante a gente pensar também, né, como seria o mundo se todo mundo tivesse a mesma capacidade de inteligência, se todo mundo gostasse ou se identificasse com a mesma coisa. Será que seria bom? Me veio um exemplo agora da gente imaginar, podemos utilizar vários, mas esse eu acho que ele é bem interessante, de uma orquestra. Imagina que uma orquestra ela tem diversos instrumentos que são ali manuseados por várias pessoas, né? Normalmente são grandes públicos, assim. Imagina se todo mundo gostasse de tocar lá o saxofone, ou o piano, ou outro instrumento, né? Como é que seria? Não existiria uma orquestra. Não existiriam estilos diferentes de música, não existiriam formas, né, no mundo de olhar as coisas diferentes, não existiriam relacionamentos. Porque se a gente parte desse princípio de ser igual, ou de todo mundo ser inteligente da mesma forma, ou agir da mesma forma, que graça tem? Não seria um mundo habitável, seria um mundo louco, caótico, inexistente, se a gente parar para pensar. Então, essa ideia de inteligências múltiplas, de a gente poder, primeiro, respeitar o conhecimento do outro, né? E aí a gente entra também numa situação de que, às vezes, tem pessoas que se acham mais inteligentes que outras. Ou detentoras do saber mais que outras, porque ela tem um conhecimento diferente da outra pessoa. Mas a gente nunca pode desrespeitar a experiência de vida da pessoa, né? Então, assim, pegando um exemplo, por exemplo, né, da gente poder refletir, mesmo que a pessoa estude na mesma área, faça as mesmas coisas, né, a gente tem uma bagagem de vida também. Tu não pode nunca desconsiderar a bagagem de vida de uma pessoa. E, principalmente, entendendo que essa bagagem de vida, ela pode ter tido traumas, sofrimentos, amadurecimento mais rápido do que deveria. A gente não sabe o que está por trás da vida de alguém quando a gente julga ou avalia que aquela pessoa é menos inteligente que a gente. A gente não sabe o que tem por trás. Então, não julgar, não avaliar, achando que tem essa capacidade, porque é uma ignorância, de realmente falta de conhecimento, achar que pode mensurar a inteligência de alguém, né, ou o mérito de uma outra pessoa sem estar dentro daquela pessoa. Perfeito, Jaque. E quando a gente pensa nas diferentes profissões, né, que tem, por exemplo. Então, vamos pegar o atleta, né, que a gente comentou. Sim. Quantas vezes as pessoas que só olham quando tem Olimpíadas, né? Fora isso, elas já nem acompanham mais. Mas quando tem lá as Olimpíadas, elas falam: ah, isso aí é muito fácil. Ele só fica correndo, por exemplo, né? Só corre. Tá, mas e como é que é a rotina desse atleta que corre, né? Que se alimenta direitinho, que todo dia treina, para uma vez no ano, ou uma vez a cada 4 anos, ou ter algum tipo de retorno, né, de patrocínio, de ser reconhecido pelas pessoas, né, como que é a trajetória da vida dele, que a gente não conhece, né, e também de entender que ele é necessário,
né? Só porque ele não é um médico, não quer dizer que a profissão dele não seja necessária, né? Então é isso que tu tá falando, eu não posso julgar o outro porque só porque o outro não é psicólogo, ele não vai ser tão bom quanto eu. Não, mas ele daqui a pouco é um professor de matemática. Ele é necessário, né, naquele papel dele. O meu papel também é necessário em outra área, né? Então, por que essa birra, né? Essa de querer dizer que o meu é mais importante que o teu? Isso é uma falta de inteligência, né? Essa comparação. A comparação é uma falta de inteligência, porque não dá para comparar coisas que são diferentes, né? As duas coisas são necessárias. Em ambientes diferentes, com objetivos diferentes, e tá tudo bem, né? A gente não precisa diminuir o outro para nos sentirmos melhor com nós mesmos. E sabe que eu fiquei pensando agora na tua fala e me veio muito algo polêmico, tá? Porque a gente imagina, né, que dentro das inteligências que a nossa área, por exemplo, precisa ter, né, ali de intrapessoal, né, inteligência intrapessoal, interpessoal, né, ainda assim nós temos muito uma vaidade na nossa área e julgamentos de, às vezes, de colegas, de profissão, de pessoas que têm justamente esse sentimento que tu falou e demonstram, né, às vezes até de uma soberba, uma vaidade, um ego inflado, sentindo-se melhores que os outros. No nosso caso, tem a questão das abordagens, né? Também. Então, a psicologia tem várias áreas dentro da psicologia que são psicologia, mas existe uma rixa, né, entre quem é da psicanálise, quem é do cognitivo comportamental, quem é do humanismo, quem é... E assim, para que isso, né? Por que a gente não pode respeitar o estudo do coleguinha, né? Por que a gente tem que dizer se não é da minha área, então não é válido? Perfeito. Da mesma forma que a pessoa daqui a pouco tem X especialização numa área e a outra tem em outra área, mas ninguém é melhor, entende? Ou daqui a pouco, mesmo que tu tenha, sei lá, mais especialização que eu. Ok, pode ser que tu tenha ali um conhecimento agregado diferente de ensino técnico diferente que o meu, mas não necessariamente tu tenha mais expertise. Porque a expertise é justamente os exemplos que a gente deu aqui. A gente nunca pode considerar a inteligência de uma pessoa a partir de algo técnico. Isso é raso. Nós temos um ser humano, um indivíduo que teve uma história por trás. Informação é diferente de conhecimento. Exato. Então, eu posso ter uma informação, mas se eu não souber como usar isso, eu não tenho esse conhecimento aplicado. Então, não basta só eu ter o conhecimento técnico, eu preciso saber como aplicar ele na minha vida, na minha profissão. E que ele realmente funcione. Né? Porque eu posso vender muito bem, né? Que isso e que aquilo, que eu faço e aconteço. Mas e na prática, qual é o resultado que tu tem disso? Ele é um resultado realmente que agrega, ele é um resultado que ajuda, que soma, né? Ou tu tá ali só para dizer que tu tem título e massagear o teu próprio ego. Bom, tivemos muitas reflexões no episódio de hoje, verdade, né? Mari. Esperamos quebrar paradigmas aqui, né? Que o pessoal em casa possa pensar sobre a questão das inteligências e a gente quer saber deles, né? Se eles já se sentiram desprovidos de inteligência em algum momento da sua vida, né? E a partir de tudo que a gente falou aqui agora, se essa perspectiva conseguiu, se você conseguiu mudar um pouco essa perspectiva, né? A partir de tudo isso, de conseguir olhar para as suas inteligências mais desenvolvidas e pensar também quais que podem se desenvolver mais. Então, conta aqui para nós nos comentários que a gente vai querer saber. Esperamos que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje sobre inteligências múltiplas, que vocês possam se utilizar das informações que vocês aprenderam hoje aqui, aí na vida de vocês, na rotina, no cotidiano, e que vocês também possam passar para outras pessoas o que vocês aprenderam hoje aqui com a gente. Bem lembrado, Jaque. Já manda esse vídeo aí no grupo da família e para todo mundo que você conhece, para ajudar as pessoas a descobrirem quais as inteligências que elas já têm bem desenvolvidas. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!